Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre mudança de estado físico e sobre calor latente. Aqui é o calor que é usado, para fazer a mudança de estado físico. Vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, que nós sabemos são três, estado sólido, líquido e gasoso. A gente vai falar das características de cada um para a gente entender melhor, o que é que acontece com esses estados, as características deles. Então vamos falar um pouquinho do estado sólido. Vamos imaginar aqui blocos de gelo. Se a gente fosse fazer uma análise das partículas, umas microscópicas, a gente teria essa organização aqui, Então a organização da matéria no estado sólido, ela é bem organizada, muito organizada, cada partícula no seu local. E essa organização, ela também é gerada a partir disso aqui, A força entre as partículas, a força de atração ou de coesão entre as partículas é muito grande, então elas ficam bastante ligadas, então é difícil elas se movimentarem aqui. Então cada uma vai ficar no seu localzinho específico. Então elas têm baixa mobilidade. Então, devido a essas características aqui, a matéria no estado sólido ela é bem resistente, é robusta. Tá? Então, às vezes, até é difícil você modificar, exemplo, o formato de uma matéria no estado líquido. Às vezes, você quer quebrar ou utilizar a matéria em alguma outra função e você não consegue, por causa dessas características aqui. E também ela vai apresentar forma e volume definidos. Então o volume desse bloquinho de gelo aqui, ele vai permanecer o mesmo. Vai ser difícil modificar. Lógico que a gente sabe que com uma mudança de temperatura a gente consegue. Mas imagine um bloco de ferro. Então a forma dele vai ser aquela, que foi gerada lá na siderúrgica. E o volume dele é definido. Você não vai modificar o volume dele facilmente. O estado líquido. Vou imaginar aqui um copo com uma certa quantidade de água. Então, se a gente fosse fazer aquela análise microscópica, como é que as partículas já se comportam? Já estão mais afastadas, tem esse distanciamento e não estão tão organizadas como aqui no estado sólido. A gente fala que essa organização aqui no estado sólido refere-se ao que? A uma estrutura cristalina. Já no estado líquido não vai ter essa estrutura. As características das moléculas no estado líquido. Elas já estão meio desorganizadas, comparando-se em relação aqui ao estado líquido, vai ter essa desorganização que é um pouco causada por isso aqui, a força de atração entre as partículas já é pequena, então é mais fácil você quebrar uma ligação dessas partículas aqui. Por isso, quando joga assim, por exemplo, uma água, joga lá no chão, ela se espalha facilmente, porque essa força de ligação, de coesão é pequena. Já devido também a essa força ser pequena, a mobilidade do material líquido, ele vai ser um pouco grande. Por isso que normalmente se usa os líquidos, como fluidos, sempre refrigerante, como fluidos lubrificantes, porque eles têm isso, eles têm uma mobilidade grande. E a outra característica é o que? Eles vão apresentar forma variável. Você viu, eu tenho esse copo nesse formato, um formato cilíndrico. Se eu tivesse um copo com um formato diferente, o que aconteceria? O líquido se moldaria a esse recipiente, ficaria com a forma do recipiente. Por isso que a forma dele é variável. Ele tem o volume definido. Esse mesmo volume, se eu colocar em outro recipiente, ele vai ser o mesmo, ele permanece o mesmo. O estado gasoso. Digamos que o estado gasoso é o mais bagunçado dos três. Então as moléculas aqui estão muito desorganizadas e muito distantes. Então a desorganização aqui é muito maior, e a força de atração entre as partículas é bastante pequena. Então isso vai influenciar nessa desorganização. A mobilidade aqui é muito maior. O gás ele se espalha facilmente em qualquer ambiente. A gente já fala aquele exemplo do gás de cozinha, que o ideal seria o que? Fora da residência, Por quê? Porque ali ele vai embora, ele vai se espalhar, pela mobilidade dele. Já ele ficando colocando-se o botijão dentro de casa, o que acontece? O gás vai se espalhar lá dentro da cozinha. E aí,
se você às vezes acendendo lá o interruptorzinho da lâmpada, ele vai causar uma pequena faísca que pode causar uma explosão. Tá? Então, até por segurança, o ideal é que se coloque, devido a essa característica aqui do gás, ó, que ele tem essa mobilidade grande. E ele vai ter o que forma, o formato do gás, ele se adapta também ao ambiente. Ele se espalha todo no ambiente e vai ter o formato do ambiente. E o volume dele é variável. Se você coloca um gás no recipiente pequeno, ele se molda aquele ambiente. Agora, se você tem um local grande, ele também vai se moldar esse local. Então vai ter um volume maior. Então ele vai ter volume também variável. Então essas são as características dos 3 estados físicos da matéria. Agora vamos falar um pouquinho da mudança de estado físico. O que é que vai acontecer basicamente quando uma matéria muda de um estado para outro? Por exemplo, do estado sólido para o líquido. A gente vai verificar uma alteração nas características macroscópicas. Macroscópicas são aquelas que a gente está observando, que está vendo. Por exemplo, o bloco de gelo, ele vai ter aquele formatozinho tipo um cubo, mas quando você retira do congelador e coloca fora, ele já modifica o formato, né? Ele já vai ficar mais maleável. Então são características que a gente está vendo, são macroscópicas. E nós vamos ter também uma alteração nas características microscópicas, ou seja, vai ter um rearranjo das partículas. Elas vão, como no estado sólido, elas são bastante juntas, né, devido à força de coesão, são muito organizadas. Então, quando ela passar para o estado líquido, ela vai modificar a situação como elas se arranjam dentro da partícula. Elas vão se distanciar mais, elas vão ficar mais organizadas. Mas isso a gente não vê, porque é uma característica microscópica. Agora, uma coisa interessante, ó, quando uma determinada partícula modifica-se, né, seu estado, não vai modificar sua composição. Como, por exemplo, a água é formada por 2 partículas de hidrogênio, né, e uma de oxigênio. Mas aí, se eu tiver um bloco de gelo e tiver água no estado líquido, a composição dessa água vai ser a mesma, ela não vai se modificar. E a última característica aqui, ó, quando ocorre a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante, ela se mantém o mesmo valor, mas aí, isso tem que atender essa condição aqui, ó. Tem que estar na pressão normal de 1 atm. Tá? Então, a diferença lá do calor sensível para o calor latente, ó, que lá no calor latente sensível tem mudança de temperatura e aqui não tem. Mas o que é que acontece? Ó, a temperatura se mantém constante porque as moléculas vão se rearrumar de forma diferente. Tá? Então, por isso que a temperatura não se altera, permanece constante. Vamos aqui a essa figurinha que mostra aqui como acontece, né, o nome que se dá às mudanças de estado físico. Se eu tiver a matéria no estado sólido e passar para o estado líquido, ela sofre uma fusão, né, um bloquinho de gelo. Se você tira lá de dentro do congelador da geladeira, ele vai passar para o estado líquido. Já a água do rio, né, no verão, o que acontece? Ela vai sofrer uma vaporização, ela vai se transformar em gás. Agora tem um processo que é do sólido passando direto para o gasoso. Isso aqui é um processo que requer mais energia. Então esse processo chama sublimação. Um exemplo são aquelas naftalinas que a dona de casa coloca lá no guarda-roupa. Quando depois a gente vai olhar, ela sumiu. Então ela passou direto para o estado gasoso. Agora uma coisinha. Do sólido para o líquido, o que é que acontece? A temperatura tem que aumentar. Da mesma forma do líquido para o gasoso, a temperatura também tem que sofrer um aumento. Então isso daqui, ó, o corpo tem que fazer o que? Ele tem que ganhar calor. E quando se ganha calor, a gente chama esse processo de endotérmico. Já aqui o contrário, ó, gasoso para o líquido para o sólido. Aqui, ó, a temperatura do corpo tem que diminuir. Então, quando a temperatura do corpo diminui, ele perde calor. Então, esse processo chama-se processo exotérmico. Do gasoso para o líquido, né, a gente vai ter um processo chamado condensação ou liquefação.
Isso aqui a gente observa às vezes à noite, quando tem a gente observa algumas bolhas de água em folhas, sei lá, em cima do carro, em algum local. Então ali a nuvem lá, que estava em forma de vapor, né? A água em forma de vapor, ela vai sofrer uma condensação e vai ficar no estado líquido. E do líquido para o sólido, ela vai sofrer uma solidificação, né? O inverso aqui, ó, a águazinha líquida, botou lá no congelador, vai lá, transforma-se no gelo, né? Bloquinho de gelo no estado sólido. Observação. Com relação a esse processo de vaporização, ele pode acontecer de 3 maneiras diferentes. O primeiro é a evaporação, que é um processo mais lento. E normalmente a evaporação, ela acontece com temperaturas até baixas, né? Por exemplo, a água, a temperatura de ebulição não é 100 graus. Mas, por exemplo, quando a dona de casa lava uma roupa e bota lá no varal para secar, às vezes quando o sol não está tão quente, né? Essa roupa vai secar do mesmo jeito. Então ele está sofrendo um processo de evaporação que é um processo lento, tá? Por quê? Porque só algumas partículas aqui do líquido vão ganhar energia suficiente para passar para o estado gasoso. Já o processo de ebulição é aquele processo que acontece, ó, com essa condição aqui, ó, com a temperatura constante numa pressão normal. Esse processo, digamos que ele é o processo mais ideal, né, por causa da temperatura constante. Quando se bota lá a água para ferver no fogão, quando ela atingir 100 graus, ela vai sofrer uma ebulição a temperatura constante. A maioria das partículas, elas ganham energia e passa já para o estado gasoso. Já a calefação é um processo que é bem rápido. Agora, para acontecer a calefação, eu tenho que ter uma fonte de calor que esteja numa temperatura de certo modo, bem maior do que a temperatura de vaporização lá da substância. Então, se você pegar uma fonte de calor muito quente, acima de 100 graus Celsius, vamos botar aqui 500 graus Celsius, e se você jogar a água lá líquida em cima, essa água rapidamente ela sofre o que? Uma calefação. Ela vai sofrer uma vaporização, mas a gente vai chamar essa vaporização de calefação. E é um processo rápido, porque como vai se receber muita energia, então as moléculas, basicamente todas, rapidamente elas passam para o estado gasoso. Vamos agora para o outro item, né, do nosso estudo de hoje, é o calor latente. O calor latente é uma forma de como o calor se comporta. Ele vai se comportar dessa maneira quando eu tiver o que? Mudança de estado físico, e não vai ocorrer o que? Não vai ter mudança de temperatura. Diferença entre calor sensível e calor latente. No calor sensível, essa temperatura muda, ela varia. Já no calor latente, a temperatura não se altera. Então, o calor latente a gente pode definir como uma quantidade de energia que um determinado material, um determinado corpo precisa para mudar o seu estado físico e esse calor, né, e essa energia, ela vai depender de duas coisas: da massa do objeto e do tipo de material que o objeto tem, tá? Então, a quantidade de calor ela vai ser diretamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, mais energia em forma de calor é necessário para que esse corpo mude o estado físico dele. E vai depender do tipo de material. Às vezes tem materiais que são mais fáceis, né, de você modificar o estado físico dele, enquanto que outros é mais complicado. Você vai precisar de uma quantidade maior de energia. Então isso vai depender de uma constante, que eu vou já falar dela. Então, resumindo isso aqui, ó, esse que a gente colocou aqui, ó, que é a quantidade de calor latente, vai ser igual a M, que é a massa, vezes L, ó, diretamente proporcional à massa, diretamente proporcional ao tipo de material do objeto. Então, o L, então M, primeiro aqui, ó, é a massa da substância, e o L é o calor latente, que é uma característica da substância que é composto ao corpo, que é composto ao objeto. Então, nesse próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do que seria o calor latente, que a gente representa pela letra L maiúscula.
Então a definição de calor latente da substância refere-se ao que? O calor latente representa a quantidade de calor que uma unidade de massa de determinada substância deve receber ou perder para sofrer uma mudança de estado físico. A gente vai ver um pouquinho nessa tabela aqui. Para cada substância, esses valores vão ser diferentes. Só que assim, nós vamos ter dois tipos de calor latente. O de fusão, ou seja, passagem do estado sólido para o líquido, e também vai ser o de solidificação, o valor dele vai ser o mesmo. E nós vamos ter também o calor latente de vaporização. Vamos observar o da água. A água, a temperatura de fusão dela é 0 graus Celsius e o calor latente de fusão é 79,71. Normalmente nos cálculos a gente arredonda para 80. Esse valorzinho significa o quê? Quando eu tiver 1 grama de água, para eu mudar o estado físico dela, vai precisar de quanto de energia? Em torno de 80 calorias. Já a temperatura de ebulição da água, 100. Então, para eu vaporizar 1 grama de água líquida, né, que ela vai mudar do estado líquido para o estado gasoso, eu vou precisar de quanto de energia? Aproximadamente 540 calorias. E observe aqui que para outros materiais isso vai modificando, tanto a temperatura de fusão, tanto a temperatura de ebulição, como os valores do calor latente de fusão e do calor latente de vaporização. Por exemplo, aqui o gás hélio, para ele se vaporizar eu preciso de bem menos energia do que a água. Da mesma forma que, vamos ver outro aqui, o álcool 204. Uma curiosidade, a temperatura aqui de fusão do álcool, ela congela a menos 114,4 graus Celsius. Agora a gente vai falar um pouquinho de um gráfico que a gente usa para representar, para a gente entender basicamente como acontece o processo de troca de calor, que chama-se curva de aquecimento e resfriamento. Então, na realidade, é um gráfico. Então, a gente vai fazer aqui, vamos simular a situação para a gente compreender como é que funciona esse gráfico. Então, vamos considerar um bloco de gelo a menos 30 graus Celsius, ou seja, ele vai estar no estado sólido. Então, aqui, blocos em estado sólido, pressão normal de 1 atm, eu pego uma fonte de calor para ceder energia para esse conjunto, né? O bloco de gelo e o recipiente que ele está. Então o que é que a gente vai observar? Essa temperatura que vai aumentar. Quando ela chegar a 0 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido, então mudança de estado. Mas antes, a temperatura veio diminuindo. Então, nesse período que a temperatura veio diminuindo, que foi que houve a substância, ela ganhou calor sensível. Já aqui, quando ela começa a mudar o estado físico, vai estar envolvido o calor latente. Depois que ela passou totalmente, né, o bloco de gelo para o estado líquido, a temperatura vai voltar a subir novamente. Ela vai subir continuamente até atingir 100 graus. Mas isso vai acontecer porque tem essa fontezinha de calor, né, atuando sobre o meu líquido aqui. Então, nesse momento, novamente aparece o que? Mudança de temperatura. Calor sensível. E depois, quando ela atingir 100 graus, ela vai começar o que? Modificar o estado físico. E a temperatura vai permanecer constante em 100 graus Celsius. Tá? E depois que toda a água vaporizar, né, aí vai acontecer novamente o que? A temperatura vai começar a subir e vai ter novamente calor sensível. Então aqui calor latente. Nesse primeiro, calor sensível, calor latente, calor sensível novamente, calor latente. Então o gráfico aqui, vamos verificar. Então a gente vai ter um gráfico onde aqui na horizontal nós vamos ter a quantidade de calor e aqui na vertical a temperatura. Inicialmente a temperatura aqui era menos 30. Então está abaixo do eixo aqui, que aqui é 0 em cima, né? Então o que é que acontece? Na verdade aqui não 0, ele colocou uma escala diferente, né?
para essa linha não ficar aqui em cima. Então aqui ela começa o que? A substância estava em menos 30. Então ela começa a ganhar calor aqui, ó. Ela está ganhando calor, ó. Quando chega bem aqui, ó, nós vamos ter o que? A temperatura baixou, ó, ela chegou à temperatura de fusão. No caso da água, ó, 0 graus Celsius. Então aqui ela vai modificar já o estado físico. Mas só vai modificar quando ela estiver recebendo também energia na forma de calor. Então ela vai aumentar a energia daqui para cá. Ela precisou dessa quantidade de energia para modificar. Então, ó, a temperatura permanece constante. Ó. Então, aqui foi calor sensível, mudou a temperatura, calor latente, temperatura constante. Quando toda a água passou para o estado líquido, ó, ela vai começar a subir novamente se tiver ganhado calor. Então, está ganhando, porque o calor está aumentando. Ó. Então, aqui, ó, temperatura vai começar a subir novamente, até alcançar o que? O ponto de ebulição. Então, quando atingir 100 graus Celsius, aqui, ó, a temperatura vai permanecer constante e a substância vai mudar o estado físico dela do líquido para o gasoso. E quando chegar totalmente aqui no gasoso e continuar jogando energia no sistema, então a substância vai aumentar a temperatura dela, passando a ser o que? Calor sensível. Então, nesses casos aqui, ó, quando eu tiver essa curva, essa linhazinha com essa inclinação, nós vamos ter, ó, inclinou, aqui também está inclinado, aqui está inclinado, e nós estamos tendo calor sensível. Quando eu tenho essa retazinha horizontal, nós vamos ter o que? Calor latente, tá? A curva de resfriamento seria o contrário. Ela vai ter um formato, digamos, se eu espelhasse isso aqui para cá, ó. Essa linha viria aqui, ó, descendo, ficaria reto, depois começaria a descer de novo, reta, e começaria, ou seja, quando a temperatura estiver diminuindo, é que a gente vai ter a curva de resfriamento. Mas o formato do gráfico é basicamente o mesmo, retas inclinadas e uma retazinha horizontal. Agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício do livro de vocês, página 63. Isso aqui é uma questão do Enem, questão 2. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se para o fim do século XXI um aumento de temperatura média no planeta entre 1,4 graus Celsius e 5,8. A gente pode achar isso aqui pouco, mas isso aqui vai causar um impacto enorme, tá, no nosso planeta. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. Então, as mudanças climáticas previstas para o século XXI, o que é que elas podem provocar? Então, a gente já viu aqui que o aquecimento global, né, pode provocar já esses fatores aqui, né, essas consequências para a gente, né. As geleiras vão desapareceu a geleira, essa água vai para o estado líquido, então ela vai aumentar o nível dos oceanos, aí vai inundar certas áreas, né, principalmente no litoral, e também a gente vai ter o que, ó, esse desequilíbrio do clima aqui, ó, clima mais quente em algumas regiões, né, e também em alguns locais vai ter enchente em áreas crônicas. A gente tem uma coisa chamada ciclo da água, pessoal. Então, o ciclo da água é tipo um movimento cíclico que acontece todo ano. No verão, o que é que acontece com a água dos rios? Ela vai o quê? Sofrer uma mudança de estado físico, né, do líquido para o gasoso. Já no inverno nós temos o inverso. A água está lá nas nuvens, né, em forma de vapor, ela vai retornar, né, chove para o estado líquido. No próximo ano vai repetir, ó, então vai ficar esse ciclo, ó, essa repetição. Só que o que vai acontecer com isso? Ó? Como o clima vai ser mais quente, o que vai acontecer com essa questão da evaporação da água? A tendência é aumentar. E também nós vamos ter, em algumas regiões vai acontecer, os invernos vão ser maiores, mais abundantes, né, digamos. Então a gente vai ter uma alteração no ciclo da água. Então a primeira questão aqui, ó, provocará uma redução das taxas de evaporação? Vai aumentar, né? Então aqui já está errado. O item B, ó, poderão interferir nos processos do ciclo da água, né? Vai interferir no processo de
evaporação da água. Ou seja, a evaporação envolve mudança de estado físico, da mesma forma que lá a liquefação, né, que a condensação também vai modificar. Então o item correto seria esse. Aqui a questão 3 calcule a quantidade de calor necessária para transformar sob pressão normal, ou seja, pressão em 1 atm, 200 gramas de água que está a 80 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. E é dado aqui o calor latente de vaporização da água. Então aqui, essa água para sair dessa temperatura e entrar no processo de mudança de fase lá, do líquido para o gasoso, então primeiro ela vai ter que aumentar a temperatura de 80 até 100 e depois ela fica constante em 100 e vai começar a vaporizar. Então vai acontecer duas etapas de troca de calor. Então aqui primeiro vamos organizar os dados. Primeiro a massa da água, que é 200 gramas. Segundo, aqui agora, pessoal, nós temos o seguinte: 80 graus Celsius e essa temperatura aumenta para 100. Então ela variou de 20 graus Celsius. Nós temos aqui a constante, que é o calor latente de vaporização da água, 539,6 calorias por grama. E nós temos o calor específico da água, que não foi dado, mas a gente vai precisar para usá-lo aqui. É 1 caloria grama grau Celsius. Então sempre a água, se for perguntar o calor específico dela, vai ser esse valorzinho aqui, 1 caloria grama grau Celsius. E o comando da questão é a quantidade de calor para acontecer esse fenômeno aqui. Então vai se dividir em duas etapas. Primeiro, a água vai ter que ganhar calor para chegar até de 80 até 100 graus Celsius. Então aqui tem mudança de temperatura, então é calor sensível. Então o calor sensível para a gente encontrar, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Q1 igual a M vezes C vezes ΔT. Então Q1 vai ser igual a massa, que é 200, vezes o calor específico, que é 1, vezes o ΔT, que é 20. Fazendo as continhas aqui, ó, 20 vezes 200, então vai ficar 2 vezes 2, 4, e repete os 3 zeros, então dá 4.000 calorias. A segunda etapa, a água já chegou a 100 graus, então ela vai sofrer agora o que? Ela vai sofrer uma vaporização a temperatura constante. Então aqui é calor latente, ou seja, Q2 é igual a M vezes 0. A massa é 200 e o calor latente 539,6. Fazendo essa conta, vocês vão obter 107.920 calorias. Como a água passou por dois processos, então a gente vai ter que somar o calor do primeiro processo mais o calor do segundo para obter a quantidade total de calor. Então, quantidade total de calor vai ser o Q1 mais o Q2, ou seja, Q vai ser 4.000, que é o Q1, mais 107.900, que é o Q2. Fazendo essa soma, pessoal, vocês vão obter 111.920 calorias. A quinta questão é uma questão sobre curva de, no caso aqui é resfriamento, porque a temperatura vai diminuindo, tá? No gráfico abaixo temos a variação de temperatura sofrida por 100 gramas de uma substância inicialmente líquida em função do calor retirado dela. Então aqui, ó, ela está líquida a 140 graus Celsius, ela vai passar por uma diminuição de temperatura, então aqui nós temos calor sensível. Quando ela chegar aqui, ela vai passar do líquido para o sólido. Então aqui, ó, a 60 graus nós vamos ter o ponto de fusão ou ponto de solidificação dessa substância. Depois quando ganhar essa quantidade de energia daqui, ó, primeiro para ela sair de 140 e chegar a 60, ela ganhou 2.000 calorias. Depois ela ganhou mais ela ganhou mais quanto? Mais 3.200. Então aqui já está com 2.000, então ela ganhou mais 3.200, chegou a 5.200. Pronto, aqui ela passou totalmente do estado líquido para o estado sólido. E aqui ela está totalmente sólida, então a temperatura baixou de 60 até 0, então ela precisou de quanta energia? 5.200 que ela já tinha, então ela ganhou mais 1.200 calorias. Então o item A pede o quê? Qual o seu calor específico no estado líquido? Então aqui, ó, estado líquido bem aqui, ó. Então, nós vamos usar o que? Aqui é calor sensível. Então, é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Eu estou colocando aqui a letra 1 para dizer que é essa primeira etapa aqui, tá? Então, ó, o
Q1 vai ser quanto? 2000. Então daqui para cá ela estava com zero, não estava com energia. Então quando ela começou a perder na realidade energia, então ó, ela diminuiu a temperatura para até 60. Ela perdeu 2000 calorias. Então pronto, 2000 que é o Q1 igual a M, a massa que é 100. Calor específico nós não sabemos quanto é o ΔT. Ó. A temperatura estava em 140 e diminuiu para 60. Então ela caiu, pessoal, 80. Então o ΔT é 80 graus Celsius. Fazendo aqui as continhas, ó. Eu vou colocar logo isso aqui no primeiro membro da equação, tá? Que é a letra. A letra a gente costuma deixar no primeiro. Então, 80 vezes 100, só é acrescentar 2 zeros, pessoal. Então, fica 8.000 vezes C1, repete, igual 2.000, que estava no outro lado. Então, continua. Então, agora, para isolar o C1, eu tenho que passar 8.000 para o outro lado. Então, ele vai dividindo porque ele está multiplicando. Então, C1 vai ser igual a 2.000 dividido por 8.000. Fazendo essa conta, vocês vão achar zero, vão encontrar 0,25 calorias por grama grau Celsius. Então, esse é o calor específico dessa substância na fase líquida. Aí aqui no item B, ele pede para a gente calcular o calor latente na solidificação. Aqui, ó, então o material vai sofrer uma solidificação, vai passar do líquido para o sólido. Então aqui, temperatura constante. Então aqui é o calor latente. Então o calor latente vai ser, eu chamei de Q2, vai ser a massa da substância vezes o calor latente de solidificação. Então aqui, ó. Aqui a substância ganhou 2.000 e ela ganhou mais 3.200 calorias. Então, aqui a quantidade de energia que ela ganhou daqui para cá foi para ela passar por essa mudança de fase, né? Mudança de estado. Ela ganhou 3.200. A massa da substância é 100 vezes o L, que eu não conheço, que é o valor que a gente quer encontrar. Organizando aqui, já vou deixar o L no primeiro membro. Então, o L vai ser igual a 3.200, que estava já do outro lado. Dividido, né, porque eu passo o 100 lá, como ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então aqui, ó, 100, vou cortar os 2 zerinhos aqui, ó. Cortando os 2 zeros, vocês vão obter 32 calorias por grama. Então esse é o calor latente dessa substância, ou seja, para essa mudança de estado físico acontecer, se eu tiver só 1 grama dessa substância, eu preciso de 32 calorias. Mas como aqui são 100 gramas, então ele precisou de 3.200. E o item C, ele quer saber o calor específico dessa substância no estado sólido, que é nessa etapa aqui, essa etapa final. Então, a substância aqui está perdendo quanto? Estava com 5.200, então ela perdeu 1.200 calorias. Então, aqui é como tem mudança de temperatura, é calor sensível, a mesma fórmula do item A. Só que nós vamos chamar de Q3, que é a etapa 3. Então, vai ser a massa da substância, calor específico no estado sólido, vezes o ΔT. Q3 é 1.200, igual, a massa aqui é 100, e o calor específico no estado sólido não tem, a gente repete. E o ΔT, vamos olhar aqui, ó. Temperatura lá em cima 60 e ela caiu para 0, então dá 60. Normalmente esse valor aqui, pessoal, se você fosse fazer, seria negativo, porque está havendo uma queda de temperatura. Então aqui nós não vamos usar a questão do sinal, tá certo? Então aqui fazendo logo o seguinte, eu vou colocar logo isso aqui no primeiro membro, então vai ficar 60 vezes 100. Então pega e acrescenta 2 zeros, então fica 6.000, repete o C3 e o 1.200 fica do outro lado. Agora isolando o C3, você passa o 6.000, que está multiplicando, ele vai dividindo. Então 1.200 dividido por 6.000. Então, fazendo a conta, vocês vão obter que o calor específico no estado sólido vai ser 0,2 calorias grama grau Celsius. Ok? Então, esse valor significa o quê? Que para você aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância, você precisa de 0,2 calorias. Por que aqui precisou de mais? Por 2 motivos. Aqui tinha uma massa maior, que era quanto? 100. E tinha também o que mais? Não, é só por causa da massa mesmo. Aqui, como tinha uma massa maior, então o valor de energia que ele obteve foi realmente um valor bem maior que 1.200, por causa de quê? Da quantidade de
Massa. Mas tem outro valor, pessoal, que a temperatura também influenciou, que ela aqui é só 1 grau Celsius. Quando eu tenho esse valor, 1 grau Celsius, 1 grama, então eu preciso só dessa quantidade. Mas aqui, como era 60 graus Celsius e 100 gramas, então precisou de uma quantidade bem maior, que foi 1.200. Ok? Então a gente encerra a nossa aula. Então, bons estudos e até a próxima.